So, what are we gonna need besides a miracle? Guns. Lots of guns. O que é que todos os filmes de ação têm em comum? Um herói? Um vilão? Hoje em dia? Com financiamento bombástico, e péssimos roteiros e péssimas atuações. Já ouviu falar no monomito? Estamos falando da jornada do herói. Isso é o que todos os filmes de ação e até, por que não, seriados, contos de fada e tudo mais têm em comum. Oficialmente criado pelo mitólogo Joseph Campbell em 1949 em sua obra mítica, por que não? O Herói de Mil Faces. O mitólogo americano Joseph Campbell ficou mundialmente conhecido somente depois do sucesso da saga cinematográfica Star Wars. No, I am your father. Por quê? Em 1977, com o lançamento do episódio 4 de Star Wars chamado Uma Nova Esperança, filme de George Lucas, o renomado diretor fílmico afirmou ter lido O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell, e, a partir de então, começou a rever a estrutura de Star Wars. Estamos falando sobre a trilogia original, episódios 4, 5 e 6, e assim tornando-a mais consistente em relação aos seus rascunhos originais. Vale lembrar que, de fato, Lucas desenvolveu os primeiros 3 roteiros estrategicamente pensando em 3 trilogias que deveriam ser desenvolvidas posteriormente. Exatamente como foi feito. A partir do sucesso atingido pela trilogia original, não só Star Wars se transformou em uma das marcas mais reconhecidas e rentáveis do mundo, como atingiu o nível cult e desenvolveu uma cultura totalmente única. Se você ainda não sabe o que é cult, assista o nosso vídeo O que é um filme cult, que lá a gente deixa bem explicadinho, bem detalhado. Voltando ao monomito, em O Herói de Mil Faces, Campbell traça um padrão comum na jornada dos personagens centrais, presente também em histórias de mitos e até em contos de fada, como a gente falou lá no início do vídeo. Em cada versão, dadas obviamente as variantes, os protagonistas dessas histórias seguem mais ou menos o mesmo trajeto. De acordo com Campbell, o percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação, iniciação, retorno, que podem ser consideradas a unidade nuclear do monomito. Ou seja, 3 partes bem definidas: a separação do herói de seu mundo ordinário, a iniciação do personagem em sua jornada heróica e, finalmente, o retorno ao seu lar. Resumindo o monomito, a jornada de herói: um Zé Ninguém que vem do mundo cotidiano, do mundo normal, recebe um chamado para se aventurar numa região de acontecimentos sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças místicas ou sobrenaturais e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes no mundo ordinário, real. Depois de lançado e estudado, os leitores estudiosos e mais atentos de Campbell recriaram e inspiraram outros diagramas mais elaborados, baseados na jornada do herói. A obra mais famosa dessa leva interpretativa é A Jornada do Escritor, em 2006, de Christopher Vogler, que desenvolveu a teoria do monomito em 12 passos. Já vimos vários diagramas aí, incluindo de 8 passos até 16 etapas. Então,
dependendo muito aí dos conceitos dos seus escritores e idealizadores, varia. Apesar de o escritor de Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, ser bastante analítico e extremamente detalhista em suas obras, ele acreditava que cada parte tinha um valor singular e especial, independente dos traços comuns com as demais histórias. Em segundo lugar, para ele, a história apresenta um valor único em seu conjunto, porque nela interessa o seu sentido, ou seja, a sua finalidade. O colorido, a atmosfera, os inclassificáveis detalhes individuais de uma história e, acima de tudo, o teor geral que dotam de vida os ossos não dissecados do enredo, que realmente fazem a diferença. Um adendo muito especial aqui porque é um dos meus prediletos diretores, tá? Quentin Tarantino, ele é muito semelhante ao Tolkien, ele presta atenção aos mínimos detalhes. Sim, ele sempre inclui a jornada do herói ali nos seus roteiros, mas a preocupação maior dele é apresentar, e melhor ainda, Tarantino entrega ao espectador a capacidade de interpretar e, literalmente, às vezes, finalizar e dar sentido ao que ele está vendo. Tolkien, ele chega a comparar uma história a uma sopa. O que interessa é a sopa em si, e não somente as partes, os ingredientes da sopa que a compõem. Outro grande escritor que compartilha da opinião de Tolkien é C.S. Lewis, conhecido popularmente por sua obra As Crônicas de Nárnia. O que importa são as particularidades das histórias. A audiência precisa saber quem são aqueles povos, qual eram as suas culturas, sua língua, o seu modo de pensar, o seu passado e os seus costumes. Mínimos detalhes. Para Tolkien e Lewis, as histórias têm valor mitológico e por isso falam de nossas origens no mundo de um modo metafórico, mas mostram também para a audiência um pouco de nós mesmos na atualidade. Conhecer melhor as particularidades de cada história seria um modo de conhecer a grandeza da humanidade. Desta forma, seu teor geral indica todo o sentido que levará o enredo da história para seu futuro desfecho. Galera, colocamos na tela a imagem da jornada do herói segundo Vogler, tá? Entenda a imagem como um relógio. Então, às 12 horas é a apresentação do mundo comum. 1 hora, você vê ali está escrito chamado à aventura. 2 horas você vê recusa ao chamado. Em seguida tem o encontro com o mentor. O cruzamento do limiar é a transição do herói do mundo ordinário, do mundo comum, para o mundo místico. E em seguida temos testes, aliados e inimigos. Às 6 horas, a aproximação do objetivo. Em seguida, provação máxima. Depois temos a conquista da recompensa, seguido pelo caminho de volta. E aí, finalmente, vem às 10 horas ali a depuração, a ressurreição. Após vem o caminho de volta ao mundo comum, chamado de O Retorno Transformado. E como a gente falou no vídeo, ele traz benefícios para os seus semelhantes ali do mundo ordinário, do mundo comum. O diagrama ficou bem direto e simples, pessoal. Mas, se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, a gente faz uma análise aí completa, pega um filme e analisa ali parte por parte, cena por cena. Então fica bem bacana. Se vocês quiserem, pede aí, pessoal. E por enquanto, é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima. Fui! Falou!